Existe algo que os perseguidores dos escolhidos nunca conseguem compreender. Por mais que tentem investigar, vasculhar, procurar falhas e expor segredos, eles sempre esbarram em uma barreira invisível que os deixa completamente frustrados. É como se uma força superior interferisse em cada tentativa, transformando suas próprias ações em um espelho que revela exatamente quem eles realmente são. Você já percebeu como aqueles que tentam prejudicar os escolhidos acabam se expondo mais do que jamais imaginaram? Como suas investigações maliciosas se voltam contra eles mesmos, revelando suas inseguranças mais profundas e suas intenções sombrias. Hoje, vamos desvendar esse mistério divino que protege os escolhidos de Deus. Vamos entender por que toda tentativa de invasão espiritual fracassa miseravelmente e como Deus transforma cada ataque em uma oportunidade de crescimento e confirmação da proteção celestial. Prepare-se para uma jornada reveladora que vai mostrar como a proteção divina opera de maneiras que ultrapassam completamente a compreensão humana. O que você está prestes a descobrir vai transformar sua perspectiva sobre a verdadeira natureza da proteção espiritual. A privacidade dos escolhidos não é apenas uma questão pessoal, é uma questão sagrada. Quando Deus seleciona alguém para uma missão especial, Ele cria ao redor dessa pessoa uma proteção que vai muito além do que nossos olhos podem ver. É como se existisse uma cerca espiritual invisível que separa o sagrado do profano. Muitas pessoas confundem curiosidade saudável com invasão espiritual. A curiosidade genuína busca compreender para crescer, para aprender, para se conectar. Já a invasão nasce de intenções sombrias, o desejo de encontrar falhas, de expor fraquezas, de diminuir aquilo que não conseguem alcançar. Os escolhidos carregam dentro de si segredos divinos que não foram destinados aos olhos curiosos do mundo. Esses segredos não são guardados por ego ou superioridade, mas porque fazem parte de um plano maior que ainda está se desdobrando. É como tentar ler um livro que ainda está sendo escrito pelo próprio autor. Quando alguém força uma entrada nesse território sagrado, não está apenas invadindo a privacidade de uma pessoa comum, está tentando violar um espaço que foi consagrado pelo próprio Criador. As consequências espirituais dessa transgressão são profundas e inevitáveis. O universo responde a essa violação de uma forma que o invasor jamais esperaria. Em vez de encontrar o que procurava no outro, ele começa a descobrir verdades desconfortáveis sobre si mesmo. A linha que separa o investigador do investigado começa a se dissolver de maneira perturbadora. Por trás de cada tentativa de expor um escolhido, existe uma insegurança profundamente enraizada, que o perseguidor nem mesmo reconhece em si mesmo. É fascinante como aqueles que mais procuram falhas nos outros são exatamente os que carregam as feridas mais abertas em suas próprias almas. Quando alguém se dedica obsessivamente a investigar a vida de um escolhido, está, na verdade, projetando suas próprias inadequações. Aquilo que mais os incomoda no outro é precisamente o reflexo daquilo que mais temem em si mesmos. É como se estivessem olhando em um espelho distorcido, mas acreditando que estão vendo outra pessoa. A busca desesperada por falhas revela uma necessidade doentia de se sentir superior, de encontrar defeitos que justifiquem sua própria mediocridade. Mas Deus tem um senso de humor divino muito peculiar. Quanto mais alguém procura sujeira na vida do escolhido, mais a própria sujeira começa a emergir de lugares que nem imaginava que existissem. É uma ironia espiritual profunda. Na tentativa de expor o outro, o perseguidor acaba se despindo completamente diante do universo. Suas motivações mais sombrias, seus medos mais primitivos, suas feridas mais secretas, começam a se manifestar de formas que ele não consegue controlar. O escolhido, protegido pela graça divina, permanece intocado enquanto observa seu perseguidor se debater em suas próprias contradições. É como assistir alguém cavar o próprio buraco, acreditando que está construindo uma escada. Existe uma proteção espiritual ao redor dos escolhidos que opera como um escudo invisível, mas absolutamente real. É como se uma barreira energética interceptasse toda tentativa de invasão, transformando-a em confusão e desorientação para quem ousa cruzar essa linha sagrada. Esse escudo não é algo que o escolhido precisa construir ou manter conscientemente. É uma dádiva divina que vem automaticamente
com o chamado espiritual. Funciona como um sistema de segurança celestial que se ativa no momento exato em que alguém se aproxima com intenções inadequadas. O mais fascinante é como essa proteção frustra completamente aqueles que tentam entender o inacessível. Eles podem gastar anos investigando, procurando, tentando decifrar, mas sempre esbarram em um muro invisível que os deixa mais confusos do que quando começaram. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais forte você aperta, mais ela escorre pelos dedos. Quanto mais alguém tenta forçar o acesso aos segredos do escolhido, mais esses segredos se tornam impenetráveis. Essa frustração não é acidental. É parte do plano divino para ensinar limites aos que não respeitam o sagrado. Cada tentativa falhada é uma lição não compreendida. Cada porta fechada é um convite para olhar para dentro de si mesmo. O universo tem formas muito criativas de proteger aquilo que considera precioso, e os escolhidos, sem dúvida, estão entre os tesouros mais bem guardados do reino espiritual. As ações ilegais e invasivas revelam muito mais sobre quem as comete do que jamais poderiam revelar sobre suas vítimas. É impressionante como pessoas que se consideram moralmente superiores conseguem justificar comportamentos que, em qualquer outro contexto, considerariam deploráveis. Quando alguém viola a privacidade de um escolhido, está arrancando sua própria máscara de respeitabilidade. Cada invasão não autorizada, cada tentativa de exposição maliciosa, cada busca por sujeira é uma confissão pública de fraqueza moral disfarçada de investigação legítima. A hipocrisia se torna gritante quando essas pessoas se escondem atrás de justificativas nobres para ações ignóbeis. Dizem que estão protegendo outros, quando na verdade estão alimentando suas próprias obsessões doentias. Afirmam estar buscando a verdade, quando na realidade estão fugindo de suas próprias verdades desconfortáveis. O julgamento divino não precisa esperar uma corte celestial para se manifestar. Ele acontece em tempo real, transformando cada ação dissimulada em uma revelação pública do caráter real do perseguidor. É como se Deus usasse as próprias ações deles como um megafone para anunciar ao mundo quem eles realmente são. O mais irônico é que, quanto mais tentam manchar a reputação do escolhido, mais polida ela se torna. Enquanto isso, suas próprias reputações se despedaçam sob o peso de suas ações questionáveis. É uma inversão cósmica, onde o atacante se torna o exposto. O universo tem uma forma muito elegante de fazer justiça, sem precisar levantar um dedo. A proteção divina opera como um mistério que a mente humana simplesmente não consegue decifrar. É como tentar explicar a cor para alguém que nasceu cego. Há realidades espirituais que transcendem completamente nossa capacidade de compreensão racional. Deus guarda os escolhidos de uma forma que desafia toda a lógica humana. Não é uma proteção que funciona com regras previsíveis ou métodos que possam ser estudados e reproduzidos. É uma intervenção divina que se manifesta exatamente quando e como é necessária, sempre de formas que surpreendem até mesmo o próprio escolhido. O fracasso inevitável daqueles que tentam entender o sagrado não é uma questão de inteligência ou recursos, é uma limitação fundamental da condição humana quando se depara com o divino. É como uma formiga tentando compreender física quântica. Simplesmente não há capacidade suficiente para processar essa dimensão de realidade. Essa incapacidade não é uma falha, é um design intencional. Algumas coisas são mantidas em mistério para preservar sua pureza e poder. Se todos pudessem compreender completamente os mecanismos da proteção divina, ela perderia sua eficácia. As lições espirituais sobre limites humanos são profundas e necessárias. Reconhecer que existem realidades além de nossa compreensão é o primeiro passo para a verdadeira humildade espiritual. É aceitar que nossa perspectiva, por mais ampla que pareça, ainda é minúscula diante da grandeza do plano divino. A energia dos escolhidos funciona como um espelho espiritual que reflete de volta as intenções daqueles que se aproximam. Quando alguém se aproxima com amor e respeito, encontra luz e inspiração. Quando se aproxima com malícia e inveja, encontra exatamente o que trouxe consigo, escuridão multiplicada. Esse efeito espelho não é vingança ou retaliação, é simplesmente a lei espiritual funcionando em sua forma mais pura. A energia que você envia ao universo é exatamente a energia que retorna para você, mas amplificada pela pureza do canal através do qual passou. Os perseguidores dos escolhidos ficam chocados quando suas próprias intenções negativas voltam para eles como um bumerangue energético. Eles esperavam encontrar fraquezas no outro,
mas encontram suas próprias fragilidades expostas de forma dolorosa e inegável. É fascinante observar como pessoas que se aproximam dos escolhidos com segundas intenções começam a experimentar um desconforto inexplicável. Suas mentiras se tornam mais evidentes, suas máscaras começam a escorregar, suas verdades internas emergem em momentos completamente inapropriados. O escolhido não precisa fazer nada além de existir em sua autenticidade. Sua própria presença se torna um detector de mentiras espiritual, que revela a todos ao redor quem está sendo genuíno e quem está representando um papel. É como se a luz da verdade que brilha através dos escolhidos fosse forte demais para permitir que qualquer falsidade permaneça escondida em sua proximidade. As consequências espirituais de atacar um escolhido são imediatas e inevitáveis. É como atirar uma pedra contra um espelho. Ela sempre volta, mas despedaçada e com força multiplicada. A energia negativa enviada contra alguém protegido divinamente não consegue encontrar um alvo, então retorna diretamente para sua fonte de origem. O que mais impressiona é como os problemas pessoais daqueles que atacam os escolhidos se intensificam de forma dramática e inexplicável. Relacionamentos que estavam estáveis começam a desmoronar. Situações financeiras que pareciam seguras entram em colapso. Saúde que parecia robusta começa a apresentar sinais preocupantes. Não é coincidência. É o universo reequilibrando as energias, de forma que toda negatividade enviada seja devolvida ao remetente com juros espirituais. É como uma lei física imutável. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta, mas no reino espiritual, essa reação pode ser amplificada pela pureza do alvo. Os escolhidos, protegidos pela graça divina, permanecem intocados enquanto observam o caos se instalando na vida daqueles que tentaram prejudicá-los. Não é satisfação pessoal, é confirmação da justiça divina operando em tempo real. A energia negativa retornando à sua fonte não é punição divina no sentido tradicional, é educação espiritual em sua forma mais direta. O universo está ensinando uma lição fundamental. Aquilo que você semeia é exatamente aquilo que você colhe, sem exceções. Por trás de toda tentativa de intrusão na vida dos escolhidos, existe um medo profundo e primitivo do desconhecido. Aquilo que não conseguimos compreender ou controlar nos causa um desconforto tão intenso que preferimos destruir a admitir nossa própria limitação. A curiosidade obsessiva não nasce da admiração, mas do terror. É o medo de que alguém possa ter acesso a algo que nós não temos, de que exista uma dimensão de realidade da qual fomos excluídos. É como uma criança quebrando um brinquedo que não consegue entender como funciona. As tentativas desesperadas de controlar o incompreensível revelam uma necessidade patológica de domínio que, quando frustrada, se transforma em destrutividade. Se não posso ter, não posso entender, não posso controlar, então vou tentar destruir. O que mais incomoda os perseguidores é a singularidade dos escolhidos. Eles não se encaixam em padrões conhecidos, não seguem regras previsíveis, não podem ser catalogados ou duplicados. Essa originalidade divina é simultaneamente fascinante e aterrorizante para mentes que precisam de categorias para se sentirem seguras. É como se os escolhidos fossem uma língua estrangeira que alguns se recusam a aprender, preferindo gritar mais alto na esperança de forçar uma compreensão que simplesmente não vai acontecer através da força. O medo do desconhecido revela nossa própria pequenez diante do mistério divino que habita em certas pessoas especiais. A ironia mais profunda de todas as tentativas de expor os escolhidos é que cada fracasso revela infinitamente mais sobre o perseguidor do que jamais poderia revelar sobre o perseguido. É como se cada tentativa falhada fosse uma confissão pública disfarçada de investigação. Quando alguém falha repetidamente em encontrar falhas em um escolhido, essa própria falha se torna a evidência mais clara de sua falta de controle sobre a situação. A frustração crescente, a obsessão que se intensifica, a necessidade cada vez mais desesperada de provar algo, tudo isso expõe um nível de instabilidade emocional que não existia antes. O universo tem um senso de humor divino muito peculiar. Ele transforma cada ação negativa em uma oportunidade de exposição positiva para o escolhido e negativa para o atacante. É como se fosse um sistema de reversão automática,
onde toda energia destrutiva é convertida em energia construtiva para o lado certo. A própria persistência na tentativa de destruir algo que se mostra indestrutível revela uma teimosia infantil que beira o patológico. É como assistir alguém batendo a cabeça contra uma parede, esperando que seja a parede que se quebre. Cada tentativa fracassada deveria ser um convite à reflexão, um momento para questionar se talvez o problema não esteja no alvo, mas no atirador. Mas o orgulho ferido raramente permite esse tipo de humildade. Em vez disso, intensifica a campanha, garantindo que a exposição própria seja ainda mais completa e devastadora. A proteção divina que envolve os escolhidos não é apenas um escudo passivo, é uma força ativa e inteligente que se adapta a cada situação de ameaça de forma personalizada e precisa. É como ter um guardião celestial invisível que conhece cada movimento antes mesmo dele ser planejado. Essa proteção opera de formas que frequentemente deixam até mesmo os escolhidos surpresos. Situações que pareciam perigosas se resolvem de maneiras inexplicáveis. Pessoas com intenções maliciosas simplesmente se afastam sem razão aparente. Planos elaborados para causar dano se desfazem como fumaça no vento. O que mais desorienta aqueles que se opõem aos escolhidos é a confusão mental que experimentam quando tentam executar seus planos. É como se uma névoa descendesse sobre seus pensamentos, fazendo com que percam o foco, esqueçam detalhes importantes ou cometam erros impensáveis em momentos cruciais. Essa desorientação não é acidental, é uma intervenção divina direta que protege sem destruir, que desvia sem aniquilar. É uma demonstração da misericórdia divina que prefere confundir o agressor rather than eliminá-lo, oferecendo sempre uma oportunidade de reconsideração. A confirmação espiritual da proteção permanente dos escolhidos se manifesta através de sincronicidades impressionantes. Portas que se abrem no momento exato, pessoas certas que aparecem na hora certa, soluções que surgem de lugares inesperados. É impossível lutar contra uma proteção que tem origem no próprio coração de Deus. É como tentar apagar o sol com um copo d'água. O ciúme é um ácido espiritual que corrói o recipiente que o contém. Quando direcionado contra um escolhido, torna-se uma força autodestruidora que consome seu portador de dentro para fora, enquanto deixa seu alvo completamente intocado e muitas vezes nem mesmo ciente do ataque. A inveja daquilo que não pode ser alcançado ou compreendido se transforma em uma obsessão que domina completamente a vida do invejoso. Ele perde o sono pensando no escolhido, perde o apetite ruminando sobre sua suposta superioridade, perde relacionamentos focando em sua fixação doentia. É fascinante observar como a incapacidade de prejudicar o que é divinamente protegido intensifica a frustração a ponto de causar danos físicos e mentais reais no perseguidor. Úlceras, insônia, ansiedade, depressão, todos sintomas de uma guerra espiritual que só tem um perdedor predeterminado. O fracasso garantido das tentativas de derrubar o escolhido não é apenas uma possibilidade, é uma lei espiritual imutável. É como tentar derrubar uma montanha com uma colher de chá. Teoricamente possível, mas praticamente impossível dentro dos limites de uma vida humana. O mais trágico é que toda essa energia desperdiçada em ciúme poderia ser direcionada para o próprio crescimento espiritual. Mas o ciúme cega para todas as possibilidades, exceto a destruição daquilo que desperta a inveja. É uma prisão autoimposta, onde o prisioneiro é simultaneamente o carcereiro e o condenado. A realidade incontestável da segurança divina que envolve os escolhidos é uma verdade que transcende todas as tentativas humanas de contestação ou violação. É como tentar quebrar o vidro blindado do universo. Simplesmente não há força terrena suficiente para penetrar essa proteção celestial. Essa promessa de proteção não é condicional ou temporária. Não depende do comportamento perfeito do escolhido. Não pode ser revogada por erros humanos. Não diminui com o tempo ou circunstâncias. É uma garantia divina que permanece ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a jornada terrena do escolhido. O reforço espiritual dessa promessa se manifesta de inúmeras formas ao longo da vida. Acidentes que quase acontecem, mas são evitados por milímetros. Doenças que deveriam ser graves, mas se resolvem mysteriously. Situações financeiras desesperadoras que se revertem da noite para o dia através de oportunidades inesperadas. Cada tentativa de causar mal a um escolhido se torna uma demonstração prática da impotência humana,
diante da vontade divina. É como assistir ondas se quebrando contra um rochedo. Por mais furiosas que sejam, o rochedo permanece inabalável enquanto as ondas se desfazem em espuma. O lembrete mais poderoso dessa proteção é observar como Deus torna os escolhidos verdadeiramente intocáveis, não através de isolamento, mas através de uma blindagem espiritual que os permite caminhar entre leões sem serem feridos. Eles vivem no mundo, interagem com todos os tipos de pessoas, enfrentam todos os tipos de situações, mas permanecem protegidos por uma força que desafia toda a lógica humana. Esta é a marca registrada dos verdadeiros escolhidos, uma proteção tão completa que torna qualquer ataque não apenas inútil, mas contraproducente para quem o tenta. A mensagem central que ressoa através de cada palavra compartilhada hoje é cristalina. A proteção divina sobre os escolhidos é real, ativa e absolutamente inquebrantável. Não importa quantas tempestades se levantem, quantos ataques sejam desfechados, quantas tentativas de invasão sejam empreendidas, você permanece intocável sob o manto sagrado do Altíssimo. Se você se reconheceu nesta jornada, se sentiu a confirmação espiritual ecoando em seu coração, então você sabe exatamente quem você é. Você é um dos escolhidos de Deus. E essa não é apenas uma identidade espiritual, é uma realidade que se manifesta através de proteção sobrenatural em cada área de sua vida. Esta mensagem é um convite para que você se inscreva neste canal e faça parte de uma comunidade de escolhidos que se reconhecem mutuamente. Aqui você encontrará mais conteúdos que vão fortalecer sua compreensão sobre sua identidade espiritual e confirmar as verdades que você já sente em seu coração. Compartilhe este vídeo com outros que você suspeita que também carregam essa marca divina. Deixe seu comentário contando sua experiência com essa proteção sobrenatural. Sua história pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ouvir hoje. Que a bênção do Altíssimo continue repousando sobre você, que sua proteção se torne cada vez mais evidente em sua jornada e que você nunca duvide da realidade do escudo divino que o cerca. Você é amado, você é protegido, você é escolhido.